Vamos começar o nosso 7º e último encontro do ciclo de debates de outubro, direito comercial. Hoje é um dia especial para a Faculdade Nacional de Direito, na minha modesta opinião, uma vez que estamos tratando no mesmo dia, num lugar nobre, de algo que é muito importante e que tem movido o noticiário e a economia brasileira nos últimos tempos, que são basicamente os estudos relacionados a direito da concorrência e direito, se quiser chamar de anticorrupção ou de forma poética de compliance, mas de qualquer forma, discussões relacionadas a ilícitos econômicos, ilícitos praticados por sociedades empresárias, por entes econômicos que conseguem, a partir da sua influência, obter um ganho indevido. Um ganho indevido num sistema que é o tempo todo convidado a maior eficiência, a ser um campeão, a ser melhor, mas que quando alguém trapaceia no jogo, precisa ser sancionado. Então, essa é uma dinâmica simples, pueril, talvez, pensando uma lógica quase infantil, mas que é muito aplicada quando pensamos no direito da concorrência. Então, hoje pela manhã, tivemos uma sessão em que falamos do direito da concorrência de uma forma preventiva, mais cedo. Então, de uma forma de o que o CAD, o que a autoridade pública, o que o Estado precisa fazer de forma preliminar, antes de uma operação acontecer, uma operação que pode ser muito gravosa, uma operação que pode ser muito pesada. A gente pôde ver recentemente, para quem acompanhou o noticiário, que a Ipiranga comprou a Alessar, ou pelo menos noticiou a compra, mas essa operação foi vetada pelo CAD. Então o CAD pensou, bom, se a Ipiranga adquirir a Alessar, que é muito grande, em especial no Nordeste, com sede no Rio Grande do Norte, pode acontecer uma concentração muito grande, um dano, algo nefasto à economia brasileira. Então, o que falamos pela manhã foi uma questão preventiva. O que deixamos para falar na parte da noite é exatamente a repressão. Então, a condenação, a busca do Estado, o Estado que busca sancionar aqueles que já fizeram algo equivocado. Então, para isso, o chamariz, o headline lá para a nossa sessão de hoje, foi exatamente falar sobre compliance e acordos de leniência. E por que essa dicção? Primeiro, na primeira parte da apresentação de hoje, que ficará a meu cargo, mas que conto com a participação de vocês, tanto com perguntas durante como ao final, como prefiram, a primeira parte é falar um pouco sobre, afinal, o que tem sido essa cultura tão grande, popularizada cada vez mais do compliance, um termo que tem galgado espaços, encontrado espaços nos escritórios de advocacia, tem encontrado espaço em grandes consultorias, tem encontrado espaço no meio acadêmico. Então, eu consigo pensar rapidamente em 3, 4 pessoas que atualmente têm estudado na sua tese de doutorado, fazendo sua tese de doutorado acerca de compliance. Em outras áreas também, economia, contabilidade, administração, esse tema também tem aparecido bastante. Então, essa vai ser a primeira parte do nosso encontro. A gente vai fazer algumas interfaces a segunda parte, interfaces entre a lei anticorrupção e a lei antitruste. E aí, o meu propósito é criar algum tipo de conexão na cabeça dos senhores para perceber a sistemática desses novos diplomas, ou desses diplomas que têm aparecido cada vez com mais importância na aplicação prática, para que os senhores, mesmo que eventualmente não tenham visto na faculdade, possam compreender esse fenômeno e, inclusive, se posicionar em relação a eles. E, por fim, a terceira parte do nosso encontro vai ser uma tentativa de colocação de paralelos entre o que é o acordo de leniência da lei anticorrupção e o acordo de leniência que já existia antes do advento da lei anticorrupção na lei antitruste, que permanece em vigor. Então, meu intuito vai ser traçar em 3 momentos a nossa apresentação de hoje. Perfeito? Primeira parte, então, é falar o que é compliance, e quem sou eu para falar o que é compliance, não é isso? Afinal, primeiro que eu tenho um comentário interessante a fazer e que serve muito para a reflexão dos senhores, que é quando nós, em especial do direito, mas de qualquer área, repetimos muito um termo
num vernáculo estrangeiro, então em inglês, por exemplo, a nossa tendência é porque não conseguimos de forma fácil definir o que é isso. Se não falarmos em português. Então, a gente usa um termo em latim, por exemplo, affectio societatis, né? Utiliza o tempo todo affectio societatis, quando fala de societário, o intuito persona, porque não parece ter algo a mais ali oculto, escondido em algum lugar. A mesma coisa em relação a compliance, que seria, em princípio, cumprimento, cumprir. Então, ser alguém que observa as normas, que observa condutas adequadas. E aí, quando eu falo isso, já introduzindo a conceituação, eu quero que a gente reflita no seguinte sentido: quando nós somos instigados individualmente à reflexão, por exemplo, quando fazemos uma sessão com um psicólogo, ou quando nos abrimos ao amigo, quando aqueles que são religiosos vão, se católicos vão se confessar com o padre, ou buscar uma orientação espiritual para aqueles de qualquer religião, com alguém que seja referencial, normalmente nesse momento é um momento de abertura, mas também de reflexão interna. Então você reflete sobre aquilo que você é e o que você quer ser de melhor. Então é uma coisa que incomoda, é uma coisa que deve instigar a melhoria. E essa mesma sofisticação de raciocínio, que não é a habitual, afinal, habitualmente nós não pensamos nisso, não é isso? Habitualmente a gente pensa que 6 horas tem que estar no Valadão, às 8 eu vou jantar, às 9 eu quero ver uma sessão, eu quero ver um seriado no Netflix, às 10h30 eu quero fazer alguma outra coisa. Eu tenho eu sempre penso no algo a fazer de forma propositiva, de forma imediata. Dificilmente existem aqueles que refletem, param o tempo todo para refletir sobre quem são, quem podem ser de melhor. Fiz esse paralelo para você refletir em relação à vida de uma sociedade empresária. Uma sociedade empresária, da mesma forma, primeiro que ela é composta por pessoas físicas, né? Pessoas físicas que são seus colaboradores, um termo de RH, um termo de administração. Então, pessoas que colaboram para a vida da sociedade. E essas pessoas, nós, aqueles que são estagiários já hoje, o que queremos fazer é fazer algo bem, fazer algo da melhor qualidade, ser reconhecido. Não é isso? Então, é um conjunto de tarefas e nenhuma delas existe parar meia hora com o seu caderno e refletir qual a melhor função, como melhorar, como otimizar seu trabalho, ou como otimizar a vida de uma sociedade. Estou falando isso para quê? Para mostrar que cumprir a norma, como a gente aprende na faculdade, talvez no começo dela, espero eu, ou voltamos a olhar a filosofia do direito, cumprir a norma é algo muito natural, algo muito intuitivo. Isso era mais para aqueles que foram trazidos ao direito. Cumprir algo parece algo natural. Ou até o descumprir, né, para aqueles que gostam de pensar no descumprimento como desobediência civil, o ato de descumprir é um ato de cumprir algo, cumprir uma premissa mental, cumprir algo então desejado. Estou falando tudo isso para quê? Para mostrar, afinal, que o cumprimento de normas parece óbvio. Só que a nossa rotina nos conduz a um comodismo, nos conduz a buscar atalhos, a buscar métodos que são mais fáceis. Para aqueles que gostam de ciência política ou de discutir a teoria de poderes, sabem que aqueles que ficam no cargo há muito tempo, e aí falamos muito dos ditadores, né? Então aqueles que ficam no cargo há muito tempo tendem a olhar para a res pública ou para aquele bem que não é dele como algo seu, não é isso? Então se apropria de algo que é seu. Essa mesma dinâmica pode ser vista no meio empresarial. Então no meio empresarial, se você por acaso for estagiário no escritório 4 anos antes de se formar, 3 anos e meio que seja, antes de se formar, se isso é permitido na lei, eu não vou discutir, você com certeza já se sente dono de parte do escritório, dono de uma rotina, dono de algo que ali parece ser seu. E talvez você já descumpra as regras que no primeiro momento você recebeu quando você foi admitido, de entrar no horário determinado, de cumprir a lei do estágio, no caso 6 horas, de vir à aula nos dias de aula, não é isso? Então, detalhes que parecem detalhes depois que você ingressa no ambiente que te demanda. E é assim para todos. Então, no meio empresarial, há uma natural inclinação do ser humano, e não da sociedade empresária, dos homens, de nós, para buscar atalhos, para fazer as coisas mais imediatas, para aquelas que dão a maior recompensa. Não é isso? Feita essa observação, compliance vem nesse cenário. Vem no cenário, então, de tentar tornar a sociedade de volta ao eixo.
Sociedade, quero dizer, a sociedade empresária aqui, mas o mesmo valeria para a sociedade quando falamos em geral sobre ela ser mais lisa, mais proba, mais correta, mais ética. Então, quando falamos sobre o meio empresarial, vemos que o meio empresarial, ele sofre de valores, mas de valores esses que não tem em um momento uma lógica espiritual, não é disso? Mas sofre de valores porque todos nós, que somos membros desse mecanismo, somos o tempo todo convidados a otimizar nossos resultados, mas não os nossos processos, não como fazemos aquilo. Então é muito comum, infelizmente, na faculdade, recebermos trabalhos clonados, copiados, não é isso? São pegos do Wikipédia, do que for. É muito comum na advocacia empresarial encontrarmos contratos copiados dos outros. Ou na advocacia litigiosa, em geral, peças copiadas dos outros. E qual eu, em nenhum momento quero falar, apontar dedos para nada, mas para mostrar que, na pressão, muitos são instigados a achar um atalho. E falo isso tudo, então, para introduzir o tema e falar aos senhores, então, que compliance vem no bojo de as sociedades empresárias que são o tempo todo instigadas a buscar um bem maior, que no caso o bem maior é tanto uma função social como em relação aos sócios, o objetivo de lucrar, e nesse processo tendem a agir de forma incorreta. E, de novo, não é um fenômeno da sociedade empresária, é um fenômeno do ser humano, não é isso? Se não fosse assim, não teríamos tantos ilícitos por aí. Feito isso, então, essa primeira parte, seria muito conveniente da minha parte se eu trouxesse slides para falar para você do FCPA, da legislação estrangeira que dispõe sobre qualquer ato ilícito, e aí poderíamos falar quais atos seriam esses, mas em geral, atos de corrupção realizados no exterior, e que a ótica, claro, era uma ótica protecionista, uma ótica de tentar evitar ações ilícitas cometidas no exterior, ou cometidas por agentes no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas isso seria uma perda de tempo para os senhores que vieram franquear seu tempo aqui à noite. Então, o que eu quero fazer nessa primeira parte, já migrando para a segunda, é mostrar que desde o advento de uma maior responsabilidade social, maior conceito, maior noção de que as organizações precisariam ser mais organizadas, o Estado também vem e busca fomentar às organizações que elas mesmas tenham formas de observar o que é o ideal. Então, não pise na grama, não é isso? Então, não pise na grama, vem com uma sanção. Se não vier com uma sanção, como não vem em regra, o que acontece? As pessoas pisam na grama e fazem, como a gente conhece lá em Brasília, os caminhos no meio da imagem aérea do plano piloto. Então, se você observar de forma fria, e aí já migrando mais uma vez para a segunda parte, que é exatamente falar sobre a lei anticorrupção, a gente tem um clamor social que podemos ver recentemente nas manifestações brasileiras, de tentar tornar o meio mais ético. E aí, esse é o clamor individual que vira um clamor social, um clamor coletivizado. Mas não é um clamor brasileiro, é um clamor que já existe em outras jurisdições. Por isso, a OCDE tem uma convenção que dispõe sobre normas anticorrupção. Convenção essa que o Brasil é signatário. E que busca, mais uma vez, evitar, e aí falando, já direcionando agora para a relação entre público e privado, busca tutelar, normatizar e evitar, mais uma vez, que o privado venha a tomar carona do público, venha a receber uma vantagem indevida do público. Afinal, o Estado, ele deve ser alguém, né, ser um ente que tutela todos nós, que beneficia todos nós. Então, no Brasil, a gente tinha um sonho dormente, inclusive, se mencionei para vocês que o fenômeno do compliance é um fenômeno que cada vez encontra mais espaço nos escritórios de advocacia. É claro que os escritórios de advocacia internacionais
já tinham seus setores de compliance antes do advento da legislação anticorrupção. Afinal, esse já era um clamor interno de tentar verificar se existia repasse indevido de verbas públicas, se existia captura do político pela sociedade empresária, se existia já alguma forma de beneficiamento, de privilégio para o ente privado, em especial em razão de um pagamento feito a alguém que desempenha um cargo público, mas conceitos esses trazidos do exterior para o Brasil de forma costumeira. Então, muitas vezes, por exemplo, aqueles que tiveram algum tipo de relação com sociedades estrangeiras tinham que preencher seus formulários sobre pessoas que poderiam ser expostas. Então, exposição a pessoas sensíveis. Como, por exemplo, se o seu pai é um político, então você é uma pessoa que é alguém que merece atenção sobre a ótica de compliance. Se você é alguém que tem relações com o poder público de forma não explícita, você precisa ser tutelado, verificado pelo menos, ter acesso a informações. E aí daí vem, claro, vários dobramentos que poderíamos pegar em outro momento, como discutir a necessidade de auditorias para pessoas físicas, pessoas jurídicas, que se relacionam com o poder público. Mas claro que esse não é o nosso objetivo hoje. A primeira parte é explicar, ou deixar uma cortina aqui, um colchão inicial, para refletir o porquê compliance. Por que essa preocupação no mundo e no Brasil. E o que eu queria deixar claro, então, como resumo dessa primeira parte, é que essa preocupação é uma preocupação legítima, mas é uma preocupação legítima também para os indivíduos, pessoas físicas. Também para todos nós, que precisamos sempre parar e verificar se estamos cumprindo da forma adequada as nossas funções. Então, o compliance vem nesse espírito. E espírito por quê? Porque foi verificado que a observância das normas, em especial normas de interação no primeiro momento com o poder público, mas não somente isso, afinal o termo compliance também engloba o compliance privado, então a lógica também entre órgãos, entre agentes privados, mas no primeiro momento as relações do poder público. Por quê? Porque essas são aquelas que podem gerar um dano social, em princípio, mais elevado. E aí vem a conexão final que faremos com também o direito da concorrência, com cartéis de licitação, com cartéis também privados. Então, recentemente, por exemplo, o CAD condenou um cartel de manutenção predial feito entre órgãos privados, entre agentes privados, em que os compradores também eram privados, ou seja, uma relação estritamente privada. Isso também vai entrar no foco de atuação de um compliance, de segundo momento, um compliance privado. Feito isso, eu quero fazer, então, a inauguração para aqueles que ainda não tiveram a chance de conhecer, a inauguração quanto ao estudo inicial da Lei Anticorrupção. Então, a Lei Anticorrupção é a Lei 12.846. 12.846 de 2013. Lei esta que veio a ser sancionada. E eu queria fazer uma pergunta. Alguém já leu a lei? Pode levantar a mão? A lei do Bernardo? Diana? Algumas vezes? Algumas coisas. Bom, muito bem. Então, senhores, convido a leitura dos senhores da lei, não porque lê a lei, afinal, se fosse ler leis, não é isso? Não teria momento mais triste do que parar para ler todas as leis do Brasil, afinal, elas são muitas. Isso falando só das leis federais, no momento, sem pensar na produção legislativa estadual e municipal, e também, claro, da produção infralegal que vem aos montes. Então, a lei anticorrupção, ela é uma lei que surgiu num momento social delicado. Todos lembram o que ocorreu no meio do ano de 2013, então a lei é de agosto de 2013. Ela veio como uma resposta social, porém, não nos deixemos levar a erro. É uma lei que não foi gestada exclusivamente em razão de crises e manifestações, mas sim uma lei que tinha sido já elaborada e refletida há bastante tempo no Brasil, mas que permanecia engavetada. Afinal, é claro que ela mexe com estruturas de poder. Feita essa observação, a lei anticorrupção, ela é muito interessante observá-la, caso os senhores tenham a chance também de analisar a lei antitruste, que é onde eu me coloco
em posição privilegiada para conversar com os senhores. A lei antitruste, ela é uma lei também que visa sancionar os agentes econômicos. E aí os agentes econômicos, pessoas jurídicas, em princípio. Mas mais importante do que ser pessoa jurídica ou não, ou melhor, ser personificado ou não, para aqueles que gostaram dessas aulas de comercial 1 aqui na faculdade, o importante é você verificar que o enfoque dado à lei antitruste, assim como à lei anticorrupção, é um enfoque dado aos agentes econômicos que realizam atividades, e não a um indivíduo, pessoa física, por trás daquela conduta. Então, essa análise do indivíduo, que é uma análise que, claro, vai ser necessária quando se olha, por exemplo, um ilícito criminal, exceto ambiental, que também vai ser analisado, claro, mas que poderia eventualmente atingir as pessoas jurídicas. Aqui estamos falando quanto à lei administrativa, uma lei que busca administrativamente sancionar agentes econômicos. Sancionar, então, aqueles que desempenham atividades ilícitas, atividades indevidas, mas sob a lógica do agente econômico, e não daquele que está por trás do agente econômico. Isso é muito importante para entender. Por quê? Porque assim você compreende conceitos que estão aqui previstos e que parecem um pouco estranhos para uma norma sancionadora, como, por exemplo, a lógica de compreender agentes econômicos por sua função social, e não por quem ele é. Então não importa se é um condomínio, se é um consórcio, se é uma sociedade empresária, se é uma sociedade simples, uma associação, uma fundação, um sindicato, se é uma OCIP, isso é irrelevante. Qual é a figura jurídica que monta essa organização? O que importa é qual é o papel desse agente. Quem é essa caixinha? Essa caixinha, se é uma caixinha realmente formada, ela vai ser sancionada, vai ser objeto de investigação. Além disso, senhores, muitos chamam a lei anticorrupção de uma lei de responsabilização das pessoas jurídicas. Esse é o nome que veio a aparecer por aí. Por quê? Porque ela, de novo, ela busca sancionar o agente econômico e não o indivíduo por trás dele. Os indivíduos por trás também podem ser sancionados? Podem, observada, clara, a culpa dos mesmos. Então, observada uma ação inequívoca em que você consegue criar um nexo. Agora, nas pessoas jurídicas, ou nos agentes econômicos, vou usar um termo mais da economia do que do direito, aqui há uma responsabilidade objetiva. E aí falo tanto da lei antitruste como da lei anticorrupção, ou seja, uma busca de sancionar o agente pela realização do ato, independentemente do racional econômico por trás, ou independentemente do racional jurídico por trás. Porque muitos podem falar, veja bem, existia um motivo legítimo para tal, mas esse argumento, que eventualmente no direito civil pode vir a colar, no direito administrativo pode vir a colar em geral, aqui estamos numa lógica de responsabilidade objetiva. E aí, senhores, feitas essas duas observações, eu venho a falar com os senhores no seguinte sentido: chamá-los à reflexão quanto à razoabilidade dessa conduta, ou melhor, a razoabilidade desse posicionamento legal. E convido os senhores a olhar para mim um minuto, para que possamos juntos refletir. Então, imagine um conglomerado econômico gigantesco. E aí você pode pensar num conglomerado do senhor Gustavo. Então, Gustavo, ali na nossa frente, é alguém que possui um conglomerado econômico grande. Um conglomerado aos modos asiáticos que possuem várias atividades econômicas sob o mesmo guarda-chuva. Então, a família de Gustavo tem atividade no ramo hoteleiro, no ramo da incorporação imobiliária, de carros de luxo, que você faz então, vendas em concessionárias, e também no ramo de... Alguém pode me dar mais um exemplo? Muito obrigado. De calçados. Senhores, temos essas quatro atividades econômicas, todas elas devidamente organizadas por sociedades empresárias separadas, destacadas. Então, uma sociedade empresária para cada uma, a imagem então societária, um conglomerado em cima e 4 caixinhas no mesmo plano horizontal, uma ao lado da outra. Perfeito? Digamos que Gustavo ao fazer faculdade com Fernanda, Fernanda, que é uma pessoa
cada vez mais articulada no meio digital, sugere que seja aberta, então, uma loja online. Uma loja online que vai, então, fazer especificamente uma seguinte atividade: vai adquirir sandálias plásticas da China e vai vender no mercado brasileiro. Então, é uma determinada atividade, uma atividade extra, organizada com o intuito, claro, lucrativo, feito, então, um pequeno pedaço de uma atividade maior de calçados dentro de um conglomerado organizado pelo Gustavo. Feito esse cenário, pintada então a tela original, vamos à vida real. Na vida real, Fernanda resolve então encomendar um container cheio de sandálias de plásticas com um cheirinho tutti-frutti. Quando chegam essas sandálias, chega esse container no Porto de Santos, Fernanda contrata um despachante aduaneiro, alguém que historicamente tem uma função em boa parte das jurisdições sérias do mundo, e no Brasil também, um papel então de acelerar o processo de desembaraço, acelerar então a internalização desses produtos, que ora são produtos ainda do exterior, que ainda não foram internalizados no Brasil. E aí Fernanda contrata então esse agente novo, que será, no nosso exemplo concreto, o Lucas. Lucas, obrigado pela... o Lucas, então, vai ao Porto de Santos e em um dia consegue a liberação dessa carga. Em um dia, então, essa carga já está no caminhão e está caminhando para o depósito da sociedade subsidiária do grupo, da controladora do Gustavo, subsidiária essa de calçados, que fica localizada em Franca. Perfeito? Então, esse movimento, Fernanda está lá de braços abertos para receber essa mercadoria. E ela vende esse produto online e é uma pessoa feliz e alegre. Só que o que aconteceu no meio desse caminho? Aconteceu que Lucas, animado e por fazer uma atividade que vai ser a primeira de muitas, isso, afinal, esse é o início da primeira importação de produtos de uma série, resolve que vai financiar uma bebida quente chamada café para os membros do Porto, para que esses membros do Porto possam então acelerar a entrega desse produto. Então, algo muito corriqueiro. Por que não tomar um pequeno café junto com seus colegas e financiar então esse café por algum período de tempo? Algo muito conhecido no direito brasileiro, ou não no direito, mas na realidade brasileira, de pagar um montante a um funcionário público, ou alguém que desempenha uma função pública, para que faça então a aceleração do processo. Correto? Alguém se sentiu não reconhecido, mas pelo menos familiar com essa história, com essa imagem. Por que eu falo isso? Porque, obviamente, essa aqui é uma função, ou é uma ação que tem repercussão na lei anticorrupção. E aí pergunto, esse ilícito foi cometido por quem? Nada. Qual empresa? Qual sociedade empresária? Muito bem. Então o Bernardo deixou aqui uma colocação que é uma colocação muito pertinente. Afinal, vejam que interessante. Gustavo, que está lá no seu conglomerado, está vendo outras sociedades muito mais importantes do que a divisão futura que vai ser implementada pela Fernanda para vender calçados online de um tipo específico. O Gustavo vai ser sancionado, ou melhor, a sociedade empresária que é o conglomerado em que Gustavo é controlador, essa sociedade será apenada. Será apenada por quê? Por ter cometido um ilícito da lei anticorrupção. Fernanda, representando a subsidiária de calçados, vai ser apenada também como sociedade empresária. Sim, a sociedade empresária de calçados também será trazida ao processo administrativo como um agente ilícito. O Lucas, se ele realizou essa atividade de agente por meio de uma sociedade empresária própria dele, também a sociedade pode vir a ser chamada. Mas atenção, dá para falar
o que falava-se antigamente, de que vou fechar meus olhos, e o que ele fez eu não sei, tradicional frase que vocês já podem ter ouvido na vida, não é isso? Então muitos aqui, não sei se vocês sabem, mas os nossos pais, muitos deles, recebiam, e ainda recebem na verdade, os mais velhos, uma ligação anual de despachante de carro. Falou, opa, eu vou levar seu carro para fazer vistoria. Fica tranquilo, eu vou só levar e volto. Você me dá tanto e tal. Mesmo sendo um trabalho aparentemente simples, você talvez esteja remunerando pelo serviço prestado de levar o carro e voltar. Esse agente econômico, que é, no caso, um despachante, pode estar dando um valor indevido ao membro do Detran para viabilizar a vistoria expedita do carro. Se não, uma violação, uma vistoria fraudulenta do conteúdo, mesmo que seja somente da forma, ou seja, de acelerar, também será um ato ilícito. Então, eu não quero aqui em nenhum momento, para aqueles que forem pensar novamente, que eu estou aqui condenando os despachantes, não, por favor. Então, eu só dei 2 exemplos aqui para mostrar como que o agente, aquele que é só alguém terceiro à estrutura, pode sim gerar responsabilidade para todo o conglomerado, todo o grupo empresarial. E essa responsabilidade, ela pode ser eximida caso a Fernanda fale, eu não sabia que ele tinha feito uma coisa errada. Eu não sabia, ou o Gustavo ainda, como administrador do conglomerado, do controlador. Ele pode falar, eu não sabia que tinha sido acontecendo uma coisa errada? Resposta, não. Não pode. Então, se a gente tem esse porrete, eu não gosto muito dessa palavra, mas no fundo, a imagem que eu penso, quando eu penso num bastão de beisebol, não é isso? Um bastão grande que vai cair na minha cabeça. Se tem, então, esse bastão muito grande, em que se eu sou uma sociedade empresária, sou um escritório de advocacia, e o meu estagiário vem a dar um valor para um funcionário do Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, para acelerar a expedição de um alvará de um cliente meu, sem que eu saiba, para que possa ser, sei lá, efetivado, né, ou sair bem com o cliente. De novo, não quero agora demonizar os estagiários, é só uma alegoria. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu esteja numa reunião na Tanzânia, não é isso? Mas a sociedade empresária em que eu sou administrador, posso vir a ser apenado. Por quê? Por uma conduta realizada por aquele que, na prática, trouxe um benefício econômico para essa sociedade. Renato? Sim, esse é um ótimo comentário. Na verdade, além disso, você pode trazer para o campo de sanção da norma também aquele que recebeu o benefício indireto. Afinal, se fosse diferente, um escritório de advocacia poderia ser um anteparo ou ser um veículo para fomentar atos ilícitos. Então, sim, aquela sociedade que são as beneficiárias finais, no caso, nesse aspecto concreto, o meu cliente, o cliente do estagiário lá que queria mostrar serviço, o cliente também pode ser responsabilizado objetivamente por ter corrompido o Estado, por ter realizado um ato de corrupção. Então, senhores, o que eu quero mostrar para vocês nessa segunda parte da apresentação? Mostrar que aqui estamos à nossa frente uma norma que ela já existia quanto ao seu conceito, porque o Brasil já tinha ratificado e internalizado a Convenção da OCDE, mas se tornou uma norma concreta, uma norma efetiva, a partir da sua publicação, da sua vigência, norma esta de 2013. Então, considerando que aqui estamos em 2017, muitos ou ingressaram na faculdade nessa data, ou já estavam na faculdade quando essa norma entrou em vigor. Então, a gente está falando de algo que, apesar de ser não inédito no Brasil, quanto à noção, mencionei inclusive que já existiam profissionais de compliance há 10 anos no Brasil, estamos no momento oportuno para a análise dessa norma. E não a norma em si, mas o seu fenômeno social. Esse fenômeno social, uma vez que os senhores serão aqueles que ou aplicarão essa norma, estando no órgão administrativo, ou eventualmente na revisão no judiciário,
ou serão aqueles que defenderão seus clientes, ou pior ainda, podem ser aqueles sancionados. E aí, de novo, denotar que há uma sanção contra os senhores, ou contra as sociedades empresárias que os senhores possam vir a ser sócios, não significa que os senhores sejam corruptos, né, contra os indivíduos, mas somente membros de uma organização que não tem controles adequados. E aí, por que eu estou falando isso? Porque retroalimenta, essa norma retroalimenta a preocupação que falamos na primeira parte da apresentação, exatamente o termo mais genérico de compliance. Afinal, é importante que a sociedade tenha formas de controle, formas de verificação, formas de treinamento, para que atos indevidos não sejam tratados de forma habitual, mas sejam sim sancionados, repreendidos pelos próprios membros. Eu me recordo com carinho de um episódio de corrupção em que eu, como jurídico, fiz parte da apuração, obviamente, não da sua execução, que envolvia a emissão de notas frias. E aí, quando eu falo frias, não são as notas frias que a gente pensava antigamente, antes do sistema eletrônico, afinal, notas que eram fraudadas ou emitidas, melhor dizendo, sem objeto, mas sim notas que não existiam na vida real. Elas eram notas falsificadas, frias como falsificadas, imitadas, mimetizadas. E notas essas que faziam referência a cargas transportadas em caminhão ou em ferrovia, né, em vagões, mas que não eram efetivamente transportadas. O que se transportava nelas era areia, sal, qualquer coisa que não fosse um bem de maior valor econômico. E essa operação, que envolvia uma engenharia bastante interessante, né, de corrupção privada, então agentes privados que entre eles se organizavam, tinha um pedaço, sim, de poder público, que era o poder público que era leniente nas fiscalizações, e não passava a fiscalização na barreira alfandegária, e se pagava um valor lá de chopp do feriado mesmo, de cerveja Brahma de um próximo momento festivo, e por isso não havia então a conferência do que estava na nota com o conteúdo do caminhão. E aí falo a vocês como é que essa operação foi deflagrada, como é que ela foi identificada. Foi identificada a partir de uma crise de consciência de membros dela. E crise de consciência essa que veio de treinamentos do departamento jurídico. O departamento jurídico que fez conversas como essas e norteou então um raciocínio de o que era adequado quanto ao indivíduo e o que não era adequado quanto ao indivíduo que atua em sociedade empresária. Então veio uma outra ferramenta de denúncia, algo muito habitual também para aqueles que implementam políticas de compliance, denúncia, um hotline, uma denúncia falando, olha, aconteceu isso, está acontecendo, vem aqui ver o que está acontecendo agora, e aí conseguimos então estancar essa perda, que era uma perda de alta cifra à sociedade empresária. Então, estou dando um exemplo para mostrar como que há uma importância da norma para reforçar o que já seria óbvio, que é cumprir as normas. Então, não levar o poder público a um lugar que beneficie um privado e não toda a coletividade. Então, algo que é óbvio, algo que é constitucional, algo que é natural do nosso raciocínio, mas que vem uma norma específica, que é a lei de corrupção, para chamar a atenção, e mais do que isso, tanto a lei como a sua regulamentação vem a reforçar a importância do programa de compliance, de métricas claras de verificação, de necessidade de ter uma organização própria para cumprimento dessa política e dos seus resultados efetivos. Resultados efetivos que, feliz ou infelizmente, só conseguiremos ter concretude disso daqui a alguns anos, quando teremos já um histórico de implementação e poderemos então olhar com alegria e ter os cases, aí sim, cases realmente de longo prazo e não pontuais de investigação, mas cases de longo prazo para poder mostrar os benefícios sociais trazidos pelo programa de compliance bem executado. Claro que além da não condenação ou da redução de condenações em razão da lei de corrupção. Lucas?
administrativo. Esse é o último comentário, tá? Eu vou segurar ela, vai falar na terceira parte, que eu vou falar da acordo de leniência. Vou falar especificamente, quem não ouviu, o Lucas perguntou qual a natureza da sanção, se ela tem um caráter penal, criminal ou não. E aí, antecipando, não, é um caráter administrativo, sancionador, mas que há pessoas de alta relevância e prestígio que tentam trazer para a aplicação do processo administrativo especificamente garantias criminais. Então, garantias que venham a, inclusive em relação ao acordo de leniência, que aí sim vai ser a temática do nossa terceira parte. Sim. Poderia chegar até um cliente, pessoa jurídica do cliente. Eu entendi assim, tem um mediador no escritório, tem uma responsabilidade objetiva, e teve uma pessoa, um estagiário do escritório, que ofereceu dinheiro para o ente público. Isso. Aí você responsabiliza objetivamente o escritório, responsabiliza objetivamente o cliente, mas você não faz nada pelo Estado. Muito bem. Na verdade, esse é um incômodo de muitos. O que o Lucas falou, é o seguinte: ué, mas e o Estado? O corrompido? O corrompido não vai ser sancionado? O corrompido vai ser sancionado como sempre foi. Então vai ter lei de probidade, peculato. Então você vai ter um conjunto de corrupção passiva. Então você vai ter um conjunto de normativo próprio para sancionar o indivíduo, não exatamente o Estado na sua figura, mas o indivíduo. Afinal, qual é a proposta aqui? A proposta é você criar, por meio da norma, uma educação ao agente privado, que é aquele que efetivamente desempenha atividade lucrativa ou que visa desempenhar. Então, a lógica, de novo, é um caráter do agente econômico. Agente econômico que vai, então, igual eu fiz no início, na introdução, quanto a mais indivíduos, que pela nossa natureza de querer maximizar o nosso bem-estar, a gente vai tender a encontrar algum tipo de atalho ou não ser sensível àquelas regras que originalmente foram impostas. Então, nessa dinâmica, o que vai acabar acontecendo vai ser sim o privado se beneficiando. E o público também se beneficiando? Sim, mas o público se beneficiando tende a não ser o poder público, mas sim o indivíduo inserido no organismo público. Então, nós vamos pensar, por exemplo, Petrobras, que é um caso icônico de corrupção dos últimos tempos. A Petrobras se beneficiou economicamente, diretamente dos atos de corrupção? Em princípio, não. Então, a gente pensa antes de ver, quando ela pagou mais caro por algo, ela perdeu a oportunidade de pagar menos e, consequentemente, de ter mais lucro. Esse é um racional básico. Mas o agente que estava ali localizado na posição de liderança, esse se beneficiou? Sem dúvida. Então esse tem que ser sancionado. Ele vai ser sancionado já no conjunto normativo próprio. A lógica da lei anticorrupção é criar uma responsabilização para aquele que corrompe o Estado, corrompe o poder público, em geral. E aquele que corrompe, então, precisa ser sancionado. Afinal, se ele fez, e todos nós, e a gente está falando aqui de uma lógica de economia clássica. Então, se o agente econômico ele realizou essa atividade, é porque ele estava querendo, para ele seria melhor economicamente do que se ele não fizesse. Então, tirando o caráter da ética, dos valores e tal, com certeza, ter um local cativo de fornecimento de produto e serviço é melhor do que ficar tendo que toda vez concorrer para ver se ganha ou não e oferecer um preço menor e cada vez menor. Então, se eu posso chegar a um valor ótimo, fixo, permanente, economicamente para aquele indivíduo é melhor. Claro que quem está sendo prejudicado é a sociedade. E aí, por isso, então, esse foco no agente privado. Afinal, esse é o shift, essa é a virada. Afinal, porque as outras normas já existiam. Existia sanção ao indivíduo, pessoa física, que corrompe. E ao corrompido também, a pessoa física. A questão e o sistema organizacional? Então, no caso aqui, o Lucas seria sancionado. Ele corrompeu. Mas e toda a estrutura organizacional que vai se beneficiar em razão de um corruptor? Então vem aí
a segunda perna, que é uma lei, então, eminentemente econômica. Por isso o paralelo que eu faço entre o direito antitruste e o direito da concorrência. Afinal, são duas normas que vão tratar de ilícitos econômicos, ilícitos relacionados à atividade econômica. Legal? Feita essa observação, eu não posso deixar de mencionar o teto de 20% de faturamento em um ano específico, no caso, o ano anterior à investigação, que é o valor, e do grupo econômico, no caso, não somente da sociedade de calçados, mas sim de todo o conglomerado do Gustavo, naquele exemplo. Então, todo o conglomerado, eu pegaria o faturamento do conglomerado inteiro no ano anterior à investigação e usaria ele de base para sancionar em até 20% de faturamento bruto. Então, note que há uma extensão de responsabilidade, não só quanto ao campo de possibilidades de sanção dos indivíduos, no caso da sociedade, melhor dizendo, mas também de cômputo do valor a ser sancionado. Então, é algo bastante pesado, em princípio. É claro que, veja bem, esse ato de corrupção durou 100 anos. Você vai usar só um ano de base? Sim. Então, claro que a lei ela não vai ser perfeita para todos os casos, mas ela vai, na sua gradação, ter uma régua bastante elástica para a sanção. Lembrando aqui que a sanção aqui é em ordem administrativa contra a lei anticorrupção, sem prejuízo de outras normas que venham a incidir sem bis in idem. Então, outras normas que podem, inclusive, gerar compensação financeira com a própria legislação criminal. Feita essa observação, e claro, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui falando sobre a lei anticorrupção, o que eu quero é migrar para a terceira etapa da nossa apresentação, da nossa conversa, que é falar sobre o acordo de leniência. Então, senhores, se a gente parar para pensar, o acordo de leniência, ele é um acordo que é um acordo não intuitivo. Ele é não intuitivo. Por quê? Porque para nós que somos, que todos nós somos crianças, não é isso? Era muito detestável quando alguém delatava, não é isso? Quando alguém era dedo duro. Então, a figura do dedo duro era uma figura pouco prestigiada. Se você olhar filmes que falam sobre organizações em grupo, é sempre mal visto aquele que delata, que fala do outro, não é isso? Que reporta. E aqui, senhores, temos dois problemas. Um problema de aplicação geral, que é um problema em geral de compliance, tá? Que não é especificamente da leniência, que é o seguinte: quando eu falei para vocês, eu mencionei que alguém ligou lá e denunciou no telefone. Então, é muito importante para uma sociedade funcionar bem que alguém aponte o dedo para o outro, mas aponte o dedo num ambiente específico. Isso pensando preventivamente, pensando então, no âmbito da própria organização. Mas o acordo de leniência, claro que não é isso. Como vocês já estão carecas de saber agora, em razão do noticiário, é impossível, nem que seja por osmose, não compreender em parte o que tem ocorrido. A leniência significa, de forma grosseira, na possibilidade de um membro da organização apontar quem são os demais membros. E não só apontar quem são os demais membros, mas também trazer minúcias, detalhe, então, como funcionava aquela organização. Então, por quanto tempo, quem eram os agentes, qual era o objeto, qual era o modus operandi. Então, se a gente não tiver, e é claro, documentos que comprovem tal situação. E aí, para começar a falar sobre isso, e antes de chegar na acordo de leniência da lei de corrupção, eu quero propositalmente chegar a falar sobre a acordo de leniência da lei antitruste. Por quê? Porque sem dúvida, se você for perguntar a qualquer pessoa qual é o programa de delação teve mais êxito no Brasil, o programa que teve mais êxito no Brasil, até hoje, pode mudar daqui a 5 anos, mas por enquanto é sim o acordo de leniência da lei antitruste. Atualmente a lei 12.529. Lei 12.529. Então a lei antitruste, ela, que já existia na lei anterior, tá? O conceito de leniência, a lei antitruste prevê o quê?
prevê a possibilidade de um membro de um cartel, então, imagine uma situação de um cartel, um membro de um cartel ir à autoridade pública, no caso do CAD, à Superintendência Geral do CAD, e pedir uma audiência com o superintendente para poder falar nessa primeira conversa exatamente os elementos que eu mencionei agora há pouco. Então, quem são as pessoas, quando, como funciona, quanto que ganham, os elementos básicos de compreensão dessa organização criminosa. Essa organização, então, que comete um ilícito concorrencial, no caso. Cartel. E aí, quando se faz isso, inicia-se uma conversa em que somente esse primeiro vai ter direito a fazer um acordo com a autoridade pública. Então, atenção, o primeiro vai ter direito. Ah, pessoal, mas como assim o primeiro? Sim, aquele que vem em primeiro lugar e inicia uma tratativa com a autoridade pública, no caso do CAD, a Superintendência Geral do CAD, para relatar um cartel. E se esse consegue, então, relatar de forma plena, satisfatória a autoridade pública, ainda reservada à Superintendência Geral do CAD, vai, a partir do juízo de oportunidade de conveniência, entender se realmente aquilo satisfaz a autoridade, para que possa, não satisfaz por si só, satisfaz quando permite, de forma razoável, chegar aos demais elementos. Então não adianta você confessar, não é uma relação de exculpar, não é isso? De tirar os pecados, não é isso? É confessar para que possa ter provas suficientes para chegar nos demais membros. Quer dizer que uma leniência no CAD não prospera quando o infrator vem, se apresenta, fala que fez, mas não consegue ter prova de que existia esse cartel e que esse cartel, de forma provada, tinha outros membros. Se simplesmente fala, sem prova, isso vai ser ouvido pela superintendência e vai ser desprezado. Afinal, qualquer acordo não celebrado implica na devolução de qualquer prova, na destruição de qualquer prova e, mais importante, na impossibilidade da autoridade pública de utilizar tais informações em qualquer investigação. E aí, se acontece isso, então quando eu falei que é o primeiro que satisfaz tudo isso. Quer dizer que eventualmente um segundo pode vir a ser o primeiro, caso esse segundo, aí sim, tenha todas as informações e o primeiro não consiga satisfazê-las. Claro que essas tratativas, então, de novo, tidas no ambiente privado, sigiloso, não privado, mas sigiloso, num ambiente, então, restrito à Superintendência Geral do CAD e, num segundo momento, ao Ministério Público Federal, também em conjunto à Superintendência Geral do CAD. Fiz isso tudo para falar para você que esse é o modus operandi de negociação. Uma negociação que somente dá certo quando a parte que quer delatar consegue dar provas suficientes. E se ele faz isso, o que acontecerá com ele? Aquele que delata, e quando eu falo ele, eu quero dizer o agente econômico, senhores. Então, a pessoa jurídica, normalmente. Aquele agente econômico que realiza atividades. E, claro, também as suas pessoas físicas que estão envolvidas ali naquele incidente. Então, todos vão se beneficiar desse acordo. E vão se beneficiar, no CAD, como? Com a impossibilidade, e aí, em especial das pessoas físicas, claro, de serem sancionadas criminalmente por ilícito relacionado, ilícito criminal previsto na lei de licitações públicas, a impossibilidade de ser sancionado como crime de cartel, impossibilidade de ser sancionado como o nosso antigo quadrilho bando, organizações criminosas. É isso, organizações criminosas? Então, associação criminosa? Isso, associação criminosa. Então, a impossibilidade desses tipos penais serem efetivamente imputados, e não só imputados, mas levar a uma condenação àqueles que delataram. Todos eles que são membros desse primeiro delator, desse primeiro leniente, que na verdade é o único que pode vir a delatar. Um outro comentário importante é que a leniência implica, ou necessariamente vem no CAD, com a necessidade de confissão, de participação, com a necessidade de
assumir o compromisso de não mais vir a delinquir e com o pagamento de uma compensação financeira, uma compensação, então, aos cofres, da administração pública, no caso aqui do Fundo de Direito Difuso, Fundo de Defesa do Direito Difuso brasileiro, que vem então a gerar esse pagamento, uma redução de 1/3 a 2/3 do valor esperado de condenação em âmbito administrativo. Ou seja, qual é a vantagem da leniência? A leniência, se você consegue fazer uma leniência bem feita no CAD, você sabe que os indivíduos, as pessoas físicas, componentes dessa organização, normalmente dessa sociedade econômica, dessa pessoa jurídica, eles serão livres, serão então isentos quanto a repercussões criminais. Esse é o grande gatilho. Então, se eu sou o administrador de uma sociedade empresária tal, uma construtora, e eu me envolvi em um cartel, se eu consigo negociar com o CAD uma leniência, eu, Gustavo, que era administrador da sociedade, não serei apenado criminalmente. E essa, com certeza, é uma grande vantagem. Então, vai me motivar a vir a ser um leniente, a vir a delatar, então, no âmbito do CAD. Esse é o principal chamariz. Qual é o segundo? Uma redução de 1 a 2/3 do valor a ser pago de multa, em comparação com o que provavelmente seria a minha condenação. Bernardo. Não entendi o que você falou? Você disse que tem uma redução da multa, mas não do ressarcimento onerário de eventuais. Isso, não tem. No caso da lei antitruste, a preocupação, que é sim uma preocupação de proteção de difusa, de concorrência, a gente tem basicamente um tripé de atuação. Então, direito civil, direito administrativo, direito administrativo, civil e criminal. Criminal, isenção na leniência. Civil, total abertura, ou seja, qualquer pessoa lesada eventualmente pode demandar reparação civil, tanto individualmente como na coletividade, ação civil pública. É isso. Inclusive com os mesmos legitimados a demandar ação civil pública aqui também, nessa ação de reparação antitruste, ou concorrencial, caso prefira. E no âmbito administrativo, sim, é um valor da sanção. E a sanção é uma redução de 1 a 2/3. Agora, a gente não encontra, isso é uma discussão interessante, que poderia ser levada, mas a gente não encontra hoje em dia na jurisprudência administrativa do CAD respaldo para aplicar o que existe, não aqui em relação à leniência, mas em geral quanto à sanção, que é a possibilidade de sancionar o valor correspondente à vantagem oferida. Seria uma forma indireta de você reparar, apesar de que nenhuma das hipóteses venha a ter reparação efetiva, uma vez que o valor vai ser, no caso do CAD, levado a um fundo de direito difuso para ser utilizado pela administração, e não a ser levado o valor a ter retribuição do indivíduo lesado, de alguém lesado na sua individualidade, o que seria então objeto de no âmbito, como eu falei do tripé, então no âmbito do direito civil, né, a busca de reparação. Mariana? Sim. Sim. Muito bom. Então, a Mariana, para quem não ouviu, fez uma pergunta acerca da fiscalização do acordo de leniência. Eu vou alargar um pouco essa pergunta para falar o seguinte: esse é um problema que a gente também viu pela manhã quando a gente falou dos acordos terminados de concentração, que é um acordo colaborativo para viabilizar uma operação societária, né, falando de forma vulgar aqui. Então, em qualquer das hipóteses, em qualquer acordo com o poder público, e aí falando do CAD, é difícil você ter um controle, porque a gente tem isso não é só no Brasil, tá? Então tem literatura estrangeira, pensando nos Estados Unidos, que fala muito sobre isso, que o agente público, então, por exemplo, o membro do CAD, ele tem muito mais incentivo, incentivo mesmo individual,
e organizacional também, de correr atrás de um caso novo, ou seja, gastar seus esforços nas suas noites mal dormidas, pensando em casos novos, do que em ficar monitorando um caso que ele já finalizou. Então, sim, tem um risco disso acontecer. Se você for fazer uma comparação agora, o que aconteceu no caso da JBS em acordo, não tem nada a ver com acordo de leniência, JBS no CAD, a JBS fez uma operação há um tempo, uma rodopa, no Mato Grosso, e que o CAD se comprometeu, a operação foi implementada, porque estava pela manhã aqui por meio de um acordo de controle de concentração, e esse acordo previa que deveria ser vendido alguns frigoríficos, e deveria ser tornado, melhor, deveria tirar a capacidade ociosa de alguns locais. E o que aconteceu? Nada. Então, o que o CAD fez? Puniu. Depois de um ano, verificou-se que não estava tendo cumprimento e aplicou uma multa. Depois de mais um tempo, verificaram que não estava sendo aplicado de novo, aplicaram uma outra multa. Então, sim, isso pode acontecer. Agora, o não delinquir na leniência, essa é muito mais difícil que você vir a delinquir novamente, exatamente com a mesma conduta. Por quê? Porque aí você falar que vai ter um cartel permaneceu em vigor, o que é muito complicado. Mas sim, pode vir a acontecer, e o CAD deve ser instado a fazer esse monitoramento. Não só o CAD, com a sua procuradoria, mas também o MPF. Sim. Mas tem um detalhe aqui importante, que quem celebra a leniência colabora no processo todo. Então, assim, você vai ter uma dinâmica de colaboração tão intensa e vai ter acesso a tanta informação. Afinal, se a autoridade, se o CAD falar, eu quero ver os seus e-mails de ontem, você vai ter uma atividade tão intensa que foge ao razoável voltar a delinquir da mesma forma. Eu estou falando isso para você, mas é claro que não é uma resposta perfeita. Então, sim, existe esse risco mesmo. Inclusive, ultimamente, para aqueles que gostam ou não, isso é relevante, é só um comentário, né, sem nenhum caráter de propaganda, mas tem sido falado em decisões, no caso da Lava Jato, tanto judiciais lá na Justiça Federal, como também o MPF tem falado, volta e meia, ao pedir prisões preventivas e tal, a situação de um cara que é delinquente serial, né? Então a lógica daquele que não consegue se segurar se solto estiver. Então sim, existe, é claro que pode existir a situação, alguém que venha colaborar e depois, ou mesmo assim, volta a delinquir. Hoje estava falando mais cedo da situação agora do emprisionamento do Joesley, em que existe esse elemento, quer dizer, um elemento de alguém que celebrou um acordo com o MPF e, após celebrar, voltou aparentemente, né, voltou a descumprir a norma novamente. Então, uma reincidência quanto ao descumprimento de normas relacionadas ao mesmo aspecto. Lucas? Uhum. Sim, agora só um detalhe. Eu propositalmente botei o título da nossa apresentação, da nossa conversa, de acordo de leniência, porque só aqui já tem uma miríade de coisas a conversar. Inclusive, já estamos aqui na terceira parte, né, da apresentação. O acordo de leniência, ele não é a delação premiada, né? Então, o acordo de leniência, ele é um acordo. Então, estou falando até agora ainda do CAD, que é um acordo administrativo aqui, que vai ter uma repercussão no processo administrativo, mas também fora dele, como a gente viu no âmbito criminal. Vamos falar do acordo de leniência da lei de corrupção. Vocês também puderam ver recentemente a discussão que vai voltar agora à baila com a provável sanção da lei para ter, então, acordos de leniência também no âmbito de CVM, Bacen, essa mesma figura, ou pelo menos esse mesmo título, né, são figuras diferentes, mas o mesmo título, mas elas todas no âmbito administrativo.
A delação premiada, essa que foi levada à discussão no Supremo, é a delação premiada como instituto no âmbito criminal. E aí sim, tem um rigor maior, ou deve ter um rigor maior, a meu ver, porque ele tem sim um outro papel. Apesar de ser no final do dia um papel de colaboração também, aquele que cometeu uma infração e vem colaborar para uma investigação, a dinâmica diverge, porque estamos falando de uma situação de um ilícito administrativo, e aqui está circunscrito a isso o benefício direto, imediato, mesmo que imediato tem um outro, como o caso do CAD, ao passo que na delação premiada, esse termo, tem um componente de proteção judicial, um componente de proteção focado na interação entre Poder Judiciário, MPF, eventualmente Polícia Federal, que é uma outra discussão, mas um campo de discussão outro. Então, em um aqui mais próximo do direito comercial, administrativo, que é a Código Leniense, inclusive estamos falando, para encerrar nosso debate de outubro de direito comercial, ao passo que a delação premiada é muito mais afeta a análise criminal. Apesar de novo, serem todas importantes e analisadas sob um guarda-chuva econômico. Mas por isso essa diferença entre aquele que foi levado então à apreciação na STF, na discussão se apreciação por parte do Judiciário, e a leniência. A leniência do CAD, como estava mencionando, ela vai vir a causar uma repercussão no processo administrativo posto. Tanto é que permanecerá possível uma mesma leniência, um mesmo cartel, e ele, mesmo para o leniente, esse leniente pode vir a ser sancionado pela lei de corrupção, caso esse cartel tenha sido feito no âmbito de um cartel em licitação. Então percebe como quando você pensa numa sobreposição, é uma bis in idem, em princípio, o que há são normas que vão tratar de forma diversa sobre o mesmo elemento, sobre a mesma conduta, mas uma conduta que vai ter efeitos em diferentes pomos, em diferentes campos de proteção jurídica. E aí vem então a conexão para a gente falar. Vem a nossa conexão para falar então sobre a codiveniência da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, como eu falei, veio então na dinâmica de 2013. E veio por acordo de caixa, copiando muito da lei antitruste, tanto a antiga, a 8884, como a atual, a 12529. Então, quando fez esse mix, também pensou, por que não botar leniência? Afinal, leniência é algo muito interessante. Se você já tiver visto algum filme que trata do poder de persecução, o poder do Estado de correr atrás e processar indivíduos nos Estados Unidos, ou se você por acaso viu, sei lá, algum seriado desses do direito interessantes, como por exemplo Suits, você vai ter visto o poder que tem aquele que vai ter um papel de acusação, aquele papel que tem o negociador de eventualmente tirar ou colocar dentro da negociação elementos. Essa dinâmica não é permitida, prima facie, pelo nosso processo civil brasileiro. Então, assim, é uma outra dinâmica. Mas, quando vai entrando no nosso ordenamento o direito antitruste, o direito anticorrupção, direitos mais econômicos, aparece a necessidade de sofisticação também de como sancionar, de como chegar à sanção. Não é basta pensar em relação a proteções processuais, que alguns gostam aqui da sala, do mensalão, é isso. Independente, de novo, de questões políticas e tal, o mensalão tem votos que falam claramente que conjuntos de indícios podem formar prova cabal, mesmo tendo nenhuma prova cabal, mas eu junto várias, eu posso chegar nessa dinâmica. Algo que há 20 anos no processo civil seria desprezível, ou mesmo no processo criminal, desprezível. Mas que no direito brasileiro hoje a gente já olha com outros olhares, entendendo a dinâmica do fenômeno econômico. Fiz essa observação então para falar que veio a reboque o mesmo termo, acordo de leniência, na lei anticorrupção. Agora pergunto a vocês, a lei anticorrupção tem na lei anticorrupção, o acordo de leniência é igual ao da lei antitruste? Bernardo, o que você acha?
Isso. Então, até porque a gente vale, por exemplo, o federal da lei anticorrupção não seria uma lei geral, não tem nada a ver com o cara. Muito bem. Vejam só. Se tem um primeiro ponto para a gente pensar, é que o acordo de leniência do CAD, ele é feito pelo primeiro que chega, não é isso? Se é o primeiro que chega no CAD, como é que funciona na lei anticorrupção, caso ele também tenha cometido um ilícito? Por exemplo, cartel em licitação, ou seja, um cartel que ele também veio a corromper o Estado, possivelmente. E como é que funciona na lei anticorrupção? A lei anticorrupção também pensa no primeiro. Inclusive, teve uma mudança temporária, né, uma MP que temporariamente mudou essa dinâmica, mas que represtinou, terminou a vigência da MP, não teve lei, não teve conversão em lei e voltou à redação original. Um caso, a meu ver, mesmo que discutam comigo, de repristinação no direito brasileiro. E aí vem o ponto. Se lá é o primeiro e aqui é o primeiro, podem ter dois primeiros? Resposta: sim. Vejam só que coisa interessante. Você pode ter um primeiro na lei anticorrupção e um primeiro na lei antitruste sobre o mesmo fato. Ou seja, se você não estiver bem assessorado, você pode delatar tudo no CAD e tomar a sanção na lei anticorrupção. O Bernardo mencionou aqui que a lei anticorrupção, se for em âmbito federal, ou se tiver então, o chamamento a âmbito federal, a gente vai ter uma situação em que a CGU, ou o Ministério da Transparência, vai ser o senhor do destino. Mas pode ser uma outra instância, pode ser então um maior órgão em âmbito estadual, ou eventualmente até municipal. Então a gente tem uma miríade de órgãos diferentes de como tem no Brasil para a lei antitruste, que é o CAD e a sua superintendência. Então temos um detalhe aqui, alguns detalhes, mas o principal faremos em seguida após o Bernardo fazer a sua ponderação. Sem dúvida. Então há uma insegurança jurídica em razão de não ter um órgão como o CAD. Não quer dizer que o CAD é a melhor situação do mundo. Só quero mostrar que a existência de um órgão federal inequívoco evita a discussão que existe na lei anticorrupção propositalmente de diversidade de órgãos. Afinal, um ente federativo pode ter, ou melhor, não pode, terá um órgão, deve ter um órgão responsável, ou aquele que vai sendo responsável pela análise, e isso vai ser uma multiplicidade. Afinal, um mesmo ilícito pode perpassar barreiras, pode passar de um município, de um estado, e aí pode interagir com um órgão, por exemplo, pode ser uma licitação municipal, e aí? Então é só aquele município. Discussões que são de grande riqueza e de tristeza também, de lástima, para aqueles que gostam de uma efetividade maior do direito. Mas, senhores, se tem uma grande diferença que eu queria destacar, é que na lei antitruste, quem faz leniência, confessa a participação, paga uma multa, está sujeito somente à responsabilidade civil. E tem a proteção da questão criminal para os seus membros, ou seja, para os seus funcionários, executivos, o que for. Afinal, a proteção criminal não é para a pessoa jurídica, mas sim a proteção criminal para as pessoas físicas envolvidas. No âmbito da lei anticorrupção, senhores, não há proteção criminal. Não há imunidade criminal. Ou seja, se um leniente vai, para pensar na forma mais plástica, a CGU, a Ministério da Transparência, e consegue celebrar uma leniência lá, ele saberá que ato contínuo. Eu sou uma construtora que participava de um cartel. Eu sou executivo de uma construtora. Eu fui lá e celebrei um acordo com a CGU. Eu terei certeza que ato contínuo do Ministério Público Federal fará uma denúncia para que eu seja condenado por cartel. Pelo menos. De cara. E, obviamente, corrupção ativa e outras sanções que eu não usarei a seguir a lista de tipificações, mas
eu serei exposto à persecução criminal. Ficarei exposto. Mesmo tendo celebrado um acordo de leniência. Ou seja, o acordo de leniência vai gerar qual benefício? Pode gerar um benefício de imagem, que é mostrar socialmente que eu sou uma pessoa legal e que me arrependi. Não é isso? Aquela imagem quase Os Miseráveis de Victor Hugo, de um arrependimento genuíno, mas que pode gerar uma boa imagem, é isso? Eu olhar para o personagem e falar, olha, esse personagem melhorou, é um ser transformado, mas e ter, claro, uma redução de pena sensível em âmbito administrativo, de multa. Mas, no final do dia, continuarei exposto à repercussão criminal. E não só isso, não é só exposto. Eu terei confessado participação. Então, qual a probabilidade de ter uma persecução criminal contra os indivíduos? Enorme. Ela necessariamente vai ser exitosa? Talvez não. Vai depender de questões processuais, de defesa melhor ou pior em âmbito criminal. Mas, com certeza, há uma exposição, isso há. Coisa que não há no direito antitruste. Supremo. Bem, então, a Mariana entrou num ponto que eu adoraria, na verdade, inclusive convidei um criminalista, dois, na verdade, para virem aqui hoje, mas a gente não conseguiu fechar a agenda, mas exatamente fazer comentários como esse que você mencionou, em relação à confissão, que é uma confissão de participação no ilícito administrativo, ser entendido como também uma confissão que geraria, então, uma confissão de repercussão criminal de confissão. Esse é um tema absolutamente espinhoso, né? Mas, pensando de forma fria, que sem paixões, quando uma sociedade confessa participação no ilícito, apresenta provas e percebe que não é só a fala, assim, um conjunto probatório. Existe, por exemplo, atas de reunião em que você, como executivo do cartelista estatal, participava de todas, você em todas, você falava, vamos aqui no Sudeste, o Sudeste pode pagar, vamos botar 30% mais caro, vamos lá, pá. Você fazer isso habitualmente, tenho você lá devidamente indicada, ou você é leniente, então você foi lá falar, você tem isso dando como prova. Você concorda comigo que mesmo você não dê todo o valor criminal, que é discutível na minha percepção, mas aí quem sou eu para me assenhorar da palavra do jeito criminal, mas você está dando um conjunto probatório que você mesmo está produzindo, que vai falar contra o seu argumento de eventualmente não ser sancionado. De novo, não significa uma necessária condenação. Você pode exatamente no caminho de buscar não identificar o elemento culpa. E aí, discussão. Mas... E não, o Ministério Público, no CAD, ele vai ser parte. Assinar. Na lei de corrupção, essa, inclusive, se a gente tiver interesse, a gente pode até marcar uma segunda rodada, mas esse é um clamor, basicamente, do pessoal dos tribunais de contas. Então, tem um projeto de lei em vigor, projeto de lei em discussão, o Tribunal de Contas, vários, em especial o Tribunal de Contas da União, o grupo lá que, não sei se você lembra, um grupo que capitaneou em boa parte as discussões sobre as pedaladas fiscais. Esse grupo se mobilizou lá atrás para falar sobre a acordo de leniência e dizer que o acordo de leniência na lei de corrupção deveria ter participação do Ministério Público. Muitos criminalistas também falam nesse sentido. E os mesmos que dialogam em relação, como fez a menção que eu falar aqui no final, de dizer que deveriam ter proteções similares ao direito criminal para o processo administrativo de negociação do acordo de leniência. Então, aparentemente, seria melhor para reduzir essa eventual discrepância se o Ministério Público participasse. Só que um detalhe, qual o Ministério Público? O estadual, o federal, de qual estado? Pois é, mas se for um cartel, foi o cartel da Petrobras, ou de qualquer outro que teve um impacto em todas as unidades da federação. É o federal, passou de mais de um, mas será que não é o Ministério Público, por exemplo, não é o Ministério Público
não é a força-tarefa do Ministério Público do Estado de São Paulo, talvez investigou, percebe? A não definição, assim como gera o problema de competência da lei de corrupção em geral, que pode ser municipal, estadual, federal, ou de vários, de quem vai ser, e aí prevenção e tudo mais, também vai ter o problema em relação à eventual participação do Ministério Público, que não é obrigatória. Pelo menos não é obrigatória na previsão legal. Você pode entender que deveria ser, veja bem, essas são as perguntas dos pareceres atuais. Acho que o tempo vai dizer, já que a gente tem hoje uma consolidação já da lei de Trusch, já de práticas de leniência há mais de 10 anos, a gente consegue falar com mais tranquilidade o que é lá. É o irmão mais velho. O irmão mais novo, esse está sendo objeto de várias discussões, inclusive mudanças legislativas, medida provisória que aconteceu e depois voltou. Então ainda é difícil você cravar. Lembrando que, além de tudo isso, tem o que não é objeto da nossa conversa de hoje, as delações premiadas que vão, em alguma medida, sobrepor também essa discussão e roubam o protagonismo da lei de corrupção no Brasil. Seja porque a lei de corrupção é de 2013 e alguns ilícitos são mais novos, são mais velhos, né, então passaram a ser investigados sobre outro diploma legal, ou porque, de fato, tem uma maior liberdade de atuação persecutorial pelo Ministério Público, Polícia Federal, no instrumento delação premiada, que vai, então, que é o dinâmico que a gente vê na imprensa no dia a dia. Bernardo? Essa questão do Ministério Público assinar, o Ministério Público de São Paulo não aderiu a uma conveniência do debate que foi no Ministério Público Federal. É do Rio. Isso não, tô falando, por que eu estou falando isso? Porque uma discussão, eu me recordo de uma discussão que tivemos recentemente, que envolve, por exemplo, Odebrecht e as diversas atividades que ela tem, por exemplo, no Rio, no Maracanã, ou seja. E aí, será que você vai poder furar o acordo de leniência que foi celebrado em âmbito federal por causa de um pleito estadual? Será que é legítimo? Ou será que não, o federal está englobando tudo isso? Mas a proteção, mas o contrato é estadual. Então, assim, problemas em relação ao urbanismo, à urbanização de comunidades no Rio de Janeiro, que foram contratos municipais, celebrados por várias construtoras, dentre elas algumas que já delataram no CAD, por causa dos processos de urbanização em comunidade. E tem uma leniência quanto à lei de corrupção no âmbito federal. E aí, como funciona? Então, essa convivência, Mariana, é uma convivência que a gente vai ter que aprender com o tempo. Se ela existe, se ela é possível, se ela não é. Alguns advogam que deveria ter, então, um CAD da lei de corrupção. Alguns outros falam que não, que é o contrário, que o problema é que tem exatamente essa dinâmica não definida, que deveria ser o Estado mesmo, cada Estado tem o seu, e o Ministério Público deveria assumir, porque também a gente tem a questão do protagonismo de quem? Se é o TCU, TCE, que faz o controle, se é o Ministério Público, estadual ou federal, se deve ser um órgão administrativo, uma agência própria para isso, ou não as estruturas que já existem. Tudo isso são discussões de fronteira, de nova fronteira, o que instiga os senhores a fazer a minha transição final da apresentação de hoje, que é justificar o porquê que fizemos, então, a jornada, os debates de outubro. Então, os debates de outubro vieram com a provocação, como falei já no início, de instigá-los sobre temas que muitos deles não vemos na faculdade e que são, sim, essenciais àqueles que têm interesse em trabalhar ou estudar ou academicamente se dedicar ao direito empresarial. Afinal, o direito empresarial não é somente teoria. A teoria é importante, caso contrário, a gente não consegue passar pelos problemas de uma forma crítica. Mas há vários fenômenos que não chegarão aos textos, aos textbooks, lá, aos manuais. Ou quando chegarão atrasados. Quantos são aqueles que estudaram mensalão, por exemplo, de forma a entender suas repercussões em âmbito processual? Poucos, de forma séria, de forma completa. Por quê? Porque é um fenômeno em curso. Então, assim como as tecnologias têm mudado rapidamente, o direito também tem. A produção legislativa também tem sido
alterada radicalmente. A atuação dos órgãos tem sido outra. A produção de conteúdo, de informação pela CVM, CAD, agências reguladoras é enorme. Então, se a gente não estudar real time, se a gente estudar conforme está acontecendo, a gente tem a grande chance de passar a faculdade e se tornar aquele órgão, aquele servidor público ou aquele advogado que você não admira, que é aquele que somente fala do passado de uma forma estranha, arcaica, com termos estranhos, usando uma vestimenta que não é moderna, porque isso tudo é só o padrão de hoje, é o passado de hoje, mas o passado, o futuro, é isso? Quem vai estar no passado em breve, pode ser quem não acompanhou essas discussões que têm mudado radicalmente a dinâmica do direito, mas em especial do direito empresarial. Então, para isso, eu reitero o convite àqueles que tenham o mínimo interesse de buscar mais sobre direito empresarial em todas as suas vertentes, que falamos aqui. Então, desde o começo, direito societário, direito à propriedade intelectual, direito à concorrência, direito de anticorrupção ou compliance, os fenômenos quanto a relações, títulos de crédito, falência, recuperação judicial, então tudo aquilo que está dentro de um grande timbre de direito empresarial, mas que na verdade desemboca em vários fenômenos de grande relevância da sociedade brasileira e também de nosso interesse. Então, por que não nos debruçarmos mais sobre isso? E aí convido a vocês que possam então fazer suas monografias ou trabalhos quaisquer sobre o tema, e será um prazer auxiliá-los no futuro que virá. Tá bom? Então, agradecendo pela presença de vocês, em especial também registrar um agradecimento a 2 alunos que tornaram esse evento possível, que foram o Tarek e a Ana, são alunos de 9º e 10º período, que se dedicaram, passaram então a se dedicar a esse projeto, e que os senhores possam, então, da mesma forma, deixar uma contribuição à faculdade, se já não deixaram, claro, sem menosprezo, mas que possam ainda contribuir à faculdade cada vez mais por muitos anos. Muito obrigado, tchau, tchau.